Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso debate público, aqui no nosso coletivo Bancada do Livro, sempre trazendo aqui uma discussão para debate, para colocar algumas provocações. Aqui no nosso debate público, eu sempre estou aqui com o Serginho, o professor Sérgio Genovez, e também com o Manuel Cipriano. Como eu disse, a gente está sempre tentando trazer aqui uma temática, né? E a temática que nós vamos tentar trazer nessa semana é exatamente essa aqui, ó. Semana 1 por 6. Deputados só trabalham um dia. Essa é a discussão que nós queremos trazer, né? E até porque também está em voga aí essa discussão da redução da jornada, né? Acabar com a jornada 6 por 1 para o conjunto dos trabalhadores no Brasil. Então a gente está tentando trazer aqui essa discussão, a jornada que os deputados estão estabelecendo para si, através agora do novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. Então ele estabeleceu, né, que os deputados agora precisam estar presentes em plenário apenas na quarta-feira, das 16 horas até às 20 horas. Tá? Isso, no entender deles, né, na justificativa, facilita a concentração para poder fazer o debate, e depois das 20 horas o deputado pode, né, continuar presente no plenário, só que online, né? Ele não precisa estar fisicamente. Então isso coloca essa questão, né? Os deputados então estabeleceram que obrigatoriamente eles precisam estar no Congresso na quarta-feira, das 16 horas até às 20 horas. E os demais dias, né? Segunda-feira, normalmente, já não tem nada em Brasília. Na sexta, da mesma forma. Então, os outros 2 dias, que seria terça e quinta, né, pelo que está proposto aqui pelo Hugo Mota, seria através da presença online. Né? Então, essa é uma questão que a gente está tentando fazer essa discussão aqui. E a gente poderia fazer basicamente 2 perguntas aqui, né? Deputados agora só precisam ir ao plenário da Câmara um dia por semana? Isso é modernização ou privilégio? Modernização no sentido que a pessoa pode participar de forma online, né? Uma outra questão também, que aí fica aí para as pessoas que nos acompanham, você acha que isso é avanço ou é um privilégio? Né? Então essa é uma questão também que a gente tem que estar colocando aí para as pessoas que nos acompanham. Então essa é uma discussão que a gente poderia até dizer aqui, né, que contrapõe com o conjunto dos trabalhadores, que é a jornada 6 por 1. Aí tem até um movimento grande agora, já inclusive já com um projeto encaminhado na Câmara para que seja feita o fim, né, da jornada 6 por 1. E ao passo que os deputados, né, através do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estabelece para eles a jornada 1 por 6. Ou seja, obrigatório mesmo seria das 16 horas às 20 horas da quarta-feira. Então, como eu havia dito, sempre estou aqui com o Serginho e o Cipriano. A gente começa aqui com o Cipriano, e depois comentar aí, Cipriano, como você vê essa, essa discussão, e se também for, se você achar pertinente, já colocar também uma outra questão que já vem se arrastando, que é com relação ao TSE, que já está exigindo há um tempo do Congresso, que, principalmente da Câmara dos Deputados, né, que corrija o número de deputados por estado, baseado no censo de 2022. E tem alguns deputados para equilibrar, no dizer deles, a proposta é até de aumentar o número de deputados de 513 para 531. Né? Tem deputados que acham que isso não vai pegar bem na opinião pública, mas eles têm um problema para resolver, que é adequar, né, o número de habitantes por estado à representatividade na Câmara dos Deputados, uma vez que no Senado cada estado tem 3 representantes. Então, se vocês quiserem também associar essas 2 coisas aí,
dentro dessa discussão que a gente está tentando propor aqui, que é dos deputados agora serem obrigados a estar em plenário apenas um dia por semana aí, ô Cipriano. Olá, Serginho. Olá, Isaldi, amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui para a gente debater as coisas do cotidiano e dar a nossa contribuição aí no sentido de melhorar o lugar em que pisamos. Então, pensando na temática aí da jornada que está sendo discutida, aí vem várias coisas, né, Isaldi e Sérgio. Por exemplo, a sociedade brasileira está aí, já é conhecimento, né, discutindo a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Isso é debatido pelo próprio Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Ora, para esse debate, nós temos tido um enfrentamento ali na Câmara dos Deputados de ser contrário, dizendo que vai causar prejuízo à organização das relações de trabalho, uma vez que vai demandar mais empregos, que reduzindo a jornada de trabalho das pessoas que estão aí formalmente registradas, vai abrir vaga a mais, isso aumentaria o custo da produção, causando prejuízo aos produtores, empregadoras e principalmente nos setores de serviços que trabalham em dias que são considerados feriados, né? Ora, por esse lado, a gente vê, e há uma grande dificuldade aí de aceitar a discussão desse projeto de emenda constitucional sobre vários fatores, sendo um desses. Ora, o próprio órgão, para si, agora diz que é legal, e é bom e é justo que uma vez por semana seja a obrigatoriedade de presença no Parlamento brasileiro, ou seja, na Câmara dos Deputados. Parece aí que há uma contradição, né, e uma incoerência do ponto de vista desse debate. E trazer aqui também, Isaldi e Sérgio, a matéria que está sendo vinculada aí também em relação ao Senado, que está estabelecendo, vai dar uma jornada parecida com 4x3, né? 3 de descanso e 4 trabalhado. E aí são elementos que a gente tem agora no debate social brasileiro, da sociedade brasileira, sobre o trabalho prestado quanto ao tempo, né? O tempo de trabalho desenvolvido. Nós já vemos, já é conhecido que os parlamentares brasileiros não trabalham na segunda-feira e na sexta-feira, chegam a Brasília, que é a sede do poder, lá na terça-feira. E na terça-feira, já de certa forma, né, Isaldi, a sexta-feira, também um pouco enfolgada. Na sexta-feira se preparam para vir para as suas bases. Na terça-feira, se organizam para chegar e começar a organização do trabalho. E vão restar aí 2 dias, terça e quinta-feira. E agora reduzindo para a necessidade de quarta-feira. A pergunta que se faz, nesse caso, levando-se em consideração o que diz os deputados quando há o debate da jornada de trabalhadores e trabalhadoras, vai haver a redução também do subsídio, né, de deputadas e deputados e outras coisas mais, né? Se não há necessidade de presença em Brasília e os apartamentos funcionais vão ficar à disposição desse pessoal. E as passagens aéreas que tem aí, diz aí, que passa inclusive pelo Rio de Janeiro, vão ser reduzidas? Ora, nesse ponto de vista, só para a gente ver, parece que há uma incoerência do Poder Legislativo Federal, que, ao discutir a jornada de trabalho de trabalhadoras e trabalhadores, não concorda, dizendo que há prejuízo. E, para benefício próprio, estabelece que seja algo justo, o que não parece ser. E lembrando, né, aí que tem também agora ainda a expectativa de aumento da representatividade parlamentar com base na população. Ora, do ponto de vista matemático e proporcionalidade,
não parece haver essa necessidade. Basta pegar o conjunto dos 513, né, dividir pelo conjunto das populações e fazer da população nacional e fazer a proporcionalidade de cada estado. Isso vai poder aumentar para alguns estados que hoje são 8 vereadores, 8 deputadas ou deputados, né, federais, sendo o mínimo, e também a manutenção de 3, que é equitativa para senadores e senadores, já parece de bom tamanho. Mas essa é uma discussão que deve ser colocada, assim como tem trazido alguns partidos aí, quem sabe um plebiscito, consultando a população. Então, nesse sentido, é essa a contribuição para a gente pensar aí essa incoerência do debate da jornada para trabalhadores e trabalhadoras, o pensar que é justo para si mesmo, que é algo até imoral, né? Essa legislação é benefício próprio pela Câmara dos Deputados. Muito bom, um pouco é isso mesmo, né? Para o conjunto dos trabalhadores, uma regra, né? Para os deputados, uma outra regra. E essa questão também, eu acho que um pouco veio com a pandemia, né? Que é onde se permitiu, né? Ou criou, inclusive, as tecnologias, os aplicativos para que os deputados pudessem votar, né? Não estando presente. E de lá para cá, eles não conseguiram mais fazer com que os deputados estivesse presente lá nos debates na Câmara, e agora o novo presidente, né, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estabelece aí essa norma, né, de presença para os deputados e deputadas lá no Congresso. Ô, Serginho, a sua observação sobre essa questão aí, por favor? Pois é, eu poderia fazer um debate simples sobre isso, mas eu hoje, vendo lá no Instagram, vi a professora Marina Nachauí fazendo um comentário sobre a questão da democracia. E eu fiquei atento a esse debate com ela, por que razão? Porque ela dizia o seguinte, o jornalista perguntava a ela, por exemplo, a democracia brasileira é plena? E ela dizia, não. Para haver uma democracia plena no Brasil, é preciso que o povo brasileiro seja democrático. O povo brasileiro é autoritário, conservador, não enxerga as questões de democracia direta. E o Cipriano, inteligente que fez uma alusão à questão objetiva, que foi um período da democracia corintiana, onde se aplicava o princípio da democracia direta. Por que estou dizendo isso? Porque, no fundo, o debate se enquadra nessa questão. Como é que um lugar onde o que é público é transformado em privado, você consegue... Porque isso é uma decisão do Congresso, uma decisão extremamente privada, não tem nada de público. Aos meus pares, eu digo, você trabalha um dia por semana? Olha que coisa linda. Qual é o contraponto sobre isso? Quem regulamenta o trabalho deles é a própria Câmara. Então, concorda que, assim, é uma questão de maior monta. Se nós não começarmos a aplicar uma relação de democracia com a população, que a população compreenda o que está acontecendo. Gente, só para encerrar, o fato de 17 setores de empresa brasileira viverem isentando imposto, são os 17 maiores setores do Brasil. Isso usar dinheiro público em detrimento de privado, isso é a coisa mais complicada que tem. Ou seja, é o uso da democracia em benefício do setor privado, sob o argumento que dá mais emprego. Agora, gente, o Brasil de vez em quando, e aí é uma questão da democracia também, Cipriano. Perfeito. Também é essa questão aí de pesos e medidas, né? Se os deputados podem legislar a jornada de trabalho deles sem problema, aliás, o Hugo Mota nem precisou de apresentar isso, aprovar, os deputados votarem, não, ele estabeleceu isso como presidente da Câmara, né? Como uma nova norma para poder fazer as discussões e os debates. Então, vale para ele rapidinho, né? E para o conjunto dos trabalhadores, como você colocou aí, o Cipriano também, né? A questão da jornada 6 por 1, né?
isso trabalha 6 dias e folga um. No caso dos deputados, está parecendo que é o contrário, né? Eles trabalham um e folga 6. Né? E tentando justificar que isso vai agilizar os trabalhos. Né? Então, é difícil a gente entender e compreender dentro da perspectiva da justificativa, principalmente da justificativa do Hugo Mota. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que estar atento, né? E até vou repetir aqui as perguntas que nós colocamos lá inicialmente, né? Se os deputados agora só precisam ir ao plenário da Câmara um dia por semana, isso é modernização ou privilégio? Você acha que isso é um avanço? Né? Ou é, obviamente, um privilégio? Então, na perspectiva deles, estão avançando. Né? E para o conjunto dos trabalhadores, a jornada invertida, né? A jornada 6 por 1. Acho que a gente meio que conseguiu dar um pontapé inicial nessa discussão, né? Possivelmente a gente vai voltar com outro vídeo sobre isso, para ver como que isso acabou sendo colocado em prática. Tem outra questão também, né? Se isso pega, se os deputados vão respeitar essa determinação. Então, depois a gente pode estar voltando aqui, estar fazendo essa discussão novamente. Então, agradecer aí muito aqui a parceria aqui sempre do Cipriano e do Serginho, agradecer as pessoas que colaboram compartilhando nosso conteúdo, colaboram curtindo nosso conteúdo, lembrando que o nosso coletivo Bancada do Livro, ele tem atividades aqui durante toda a semana, geralmente no final do dia, 16 horas, 18 horas, 19 horas, também aos sábados, às 10 horas, sempre com a atividade online, ou no nosso caso aqui, nós sempre gravamos um vídeo aqui por semana. Então, agradecer muito aí a todos que colaboram aí, compartilhando e curtindo aí, recomendando o nosso conteúdo. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do